Bom dia! Mais um sábado aqui, agora me preparando para encontrar com a Paty Furtado de Mendonça, uma mulher incrível que eu admiro muito, que eu convidei para esse papo sobre espiritualidade e água. A Paty vai falar um pouquinho do trabalho dela e depois a gente mergulha profundamente no tema. Mas aqui me preparando, eu resolvi tirar uma carta do Baralho das Deusas, que é um baralho muito especial, que tem uma energia bem sutil. E aí, ao abrir as cartas, eu me concentrei nesse tema e aí visualizei a carta que eu gostaria de tirar. Eu falei, meu Deus, não preciso visualizar carta nenhuma, deixa ela se apresentar. E foi exatamente a carta que eu visualizei. Uma carta muito linda, olha, Sedna. Infinite Supply. Uma carta especial e olha só que coisa inacreditável. Ela tá aqui do lado do mar, né? Do lado do oceano, esse rabo de baleia. Então vamos ver o que Sedna tem para nos dizer antes da Paty chegar. Você está nutrida, suprida para hoje e todos os seus amanhãs. Então a Sedna, e olha que coisa mais linda também, né? O cabelo dela vai se tornando parte da água, ela está adormecida, então é seguro relaxar, é seguro descansar. Eu tenho trazido isso muito nas minhas aulas, especialmente às sextas-feiras que eu dou aula restaurativa, que a gente pode descansar, porque a vida cotidiana ela vai trazendo a gente para um bando de afazeres. Bom dia, porcelanas, bar. Que lindo, amo porcelanas. Bom dia, Betinho. Bom dia, Camila. Paty tá chegando aqui, que coisa boa. Então, a vida faz a gente ficar o tempo inteiro achando que tem que fazer coisas e fazer muita força, fazer muito esforço. E é possível e é seguro descansar, é possível, é seguro relaxar. Paty, me manda a solicitação para a gente dividir essa tela, esse papo, esse momento lindo. Bom dia, Camila, querida. Então, como eu estava falando, enquanto a Paty manda a solicitação, sobre Sedna, essa carta que eu tirei do Baralho das Deusas, é muito especial, porque ela está dormindo e ao lado do oceano, ao lado do mar. Chegou aqui. Vamos recebê-la e aí então a gente lê a carta. Não é uma boa? Querida! Oi, Ju! Bom dia! Bom dia, bom dia! Feliz de estar aqui contigo. Vontade de dar um abraço! Sim. Muita vontade de dar um abraço, mas é incrível como o campo eletromagnético do coração se expande quando a gente encontra, mesmo que virtualmente, os seres amados. Eu sinto como se eu estivesse te abraçando, porque sem dúvida os nossos campos eletromagnéticos atravessam as fronteiras de É verdade. espaço, né? Então sinta o abraço. Estou sentindo, sinta o meu também, que bom. Ai, já a gente Querida. consegue. Sim, sem dúvida, eu espero que sim. Mas olha que coisa, Paty. Eu sentei aqui me preparando e aí resolvi abrir o Baralho das Deusas. Eu não sei se você conhece. Não conheço. Esse baralho é muito especial. Ele é muito lindo. As cartas, deixa eu mostrar aqui para vocês, elas são douradas do lado de fora, assim, a bordinha delas Tá, dourada, tô vendo. super linda. Enfim, abri o baralho e aí me concentrei no nosso tema, nesse encontro. E aí, antes de tirar a carta, me apareceu na tela mental uma carta. E aí eu falei, Juliana, deixa a carta se apresentar, né? Mas, enfim, a carta que se apresentou foi exatamente a que se apresentou antes para mim. E olha só, Paty, o que é essa carta? Uma gaivota no mar? Não, uma baleia. Pera, é que eu tô sem óculos. Calma. Baleia. Um rabo de baleia. Ou seja, sou eu. Exatamente. E tem uma mulher ali, olha que linda. E olha o cabelo dessa mulher, se não parece muito com o seu cabelo. Gente, adorei isso. Inacreditável. E essa eu sempre digo que eu encarnei errado. Era para eu descer baleia e por acidente eu acabei humana. Metade baleia, metade humana, né? Mas olha que coisa incrível. Essa carta ela é muito especial
a Nina está falando aqui, ela gritou que ela também já tirou essa carta. Oh. Que ela é realmente uma carta muito linda e ela diz Infinite Supply. E você está suprida para o seu hoje e para todos os seus amanhãs. E ela está dormindo, ela está deitada, né, do lado do oceano, dormindo. Então, para mim, traz um sentido muito de que é seguro relaxar, é seguro descansar. Porque, especialmente nós, mulheres, que somos muito fazedoras, a gente não para de fazer. Né? Eu tenho dito muito nas minhas aulas, às sextas-feiras, que eu dou aula restaurativa, de que descansar, relaxar é seguro, é possível, né? E aí, é biologicamente necessário, né? Sim, é essencial, é fundamental. E aí eu queria só trazer a mensagem de Sedna, que é essa deusa, antes de entrarmos no papo entre nós, nossas duas deusas, você e eu. Ela diz o seguinte: esse é um universo abundante, composto com mais do que o suficiente para todos. E ainda assim, a energia desse planeta, ela se manifesta em polaridades. Por exemplo, dar e receber. A chave para o balanço de dar e receber é o equilíbrio. Porque se você só dá, você vai se sentir drenado, ressentido, você vai experimentar um vazio sem nutrição. Se você só recebe, então você não pode aproveitar o que é ter. O equilíbrio acontece quando você, sem medo, se dá através de um lugar que você é guiada. E então você recebe com alegria e gratidão. É exatamente como respirar. Ambos são importantes, inspirar e expirar. Então, praticar, dar e receber continuamente é uma forma de se lembrar desse equilíbrio. E essa carta ela tem outros significados. Não se preocupe com o futuro. Saiba que você vai estar sempre suprida, nutrida, e você sempre vai ter de onde receber. E leve um tempo, gaste um tempo perto do oceano. Nade com golfinhos. Você tirou a carta para mim. Inacreditável. Se mova para uma praia ou para uma comunidade numa ilha. Go swimming, sailing or surfing. Tipo assim, tá me relembrando só, né? Exatamente. Confirmando. Olha, o último significado. Dê um pouco do seu tempo ou do seu dinheiro para causas que protejam o oceano. Isso tá escrito? Isso tá escrito. Eu vou fotografar depois, vou colocar aqui nos stories e vou te mandar. Não é incrível? Gente, me emocionei agora. Eu tô chocada. Muito lindo. Eu tô passada, né? Não. Me fotografa e me manda. Fotografa. E Ju, engraçado, você tava lendo essa carta toda, mas eu fiquei pensando, você trouxe pela carta o respiro, o inspirar e o expirar. E em função dessa live, eu tava assim... Eu tenho um vício que é sempre buscar, acho que vício de tradutora, né? Traduzir muitos livros, muitos textos. A etimologia das palavras é algo que me fascina, porque joga a gente para a origem dos significados, né? Porque com o nascimento da linguagem, os sons foram sendo encontrados para materializar uma ideia do que você visualizava, percebia, jogar isso para a palavra. Então eu gosto de tentar acessar esse magma primeiro, né? E eu estava olhando, né? A raiz da palavra espiritualidade vem de inspirare, que é respirar. Então, na verdade, tudo isso que você pensa, a ideia da religião, por exemplo, isso daí é outra coisa, né? A espiritualidade, o espírito, essa relação com a respiração e com a energia divina. Então, para mim, é muito claro isso. Na verdade, como eu me relaciono com o que eu chamo de energia divina ou energia vital através da água, né? Então, eu acho que isso é muito o suco. E não tem como a gente separar água e ar, né? Água e oxigênio, que são esses dois veículos de vida muito fortes, né? Então, engraçado que nessa carta saiu toda a questão do oceano e saiu também um respirar aqui, né? E dentro de um descanso, de uma necessidade biológica, e a própria inspiração e expiração, ela tem esse movimento de expansão e recolhimento, né? Que esse ritmo, quando ele se dá harmonicamente, ele também traz essa energia vital como uma espécie de descanso.
ou se a gente pensa até na prática do pranayama, de várias coisas, existe um momento de pausa que é um descanso para você revigorar depois também, né? Então é lindo como tudo isso tá. Aí, Paty, assim, tem milhões de coisas que você vai falando que vão abrindo para mim, né? Porque a sua prática, assim, realmente, gente, essa prática com a Paty é muito especial. Essa prática da Aquamater que eu vivi com você, ela traz uma restauração, uma regeneração, um descanso. E eu sinto que tem uma atuação no sistema nervoso, fundamental. Então, e aí isso se dá, para mim, foi muito interessante a experiência quando você me coloca dentro da água, né? E aí a gente, com o nariz tampado, com a boca fechada, então essa retenção do ar e, ao mesmo tempo, uma retenção do vazio. Porque o vazio nos pranayamas, né? Existem muitos pranayamas, mas uma das possibilidades é kumbhaka, que é retenção. Você inspira, retém o ar, ou você expira completamente e vive o vazio. E aí viver esse vazio dentro da água, quando você me levava para aqueles mergulhos, é imenso, é o contato com o infinito que há em mim, né? Com essas águas internas. E isso é absolutamente restaurador, regenerador. E aí, quando sai dali, assim, você sai absolutamente descansado. Então, uma outra coisa que também me abre é como a respiração é Deus. Isso é uma coisa que eu trago muito nas minhas aulas. Porque a gente fica buscando Deus do lado de fora, né? As igrejas, mesmo os templos externos ao nosso templo. E está muito mais próximo do que a gente imagina, porque é inspirar e expirar, é renascer e morrer. E isso é Deus, né? Então, tem uma coisa que você estava falando, lembrando até de quando te dei a sessão, né? Primeiro eu digo assim, o trabalho quem faz não sou eu. Eu tenho que me colocar. Eu até depois eu te falo até de uma relação que eu faço com o teatro no, já que a gente tem essa relação também com o teatro, né? Tem uma vivência que, assim, automaticamente é também uma volta a uma condição uterina quando você desce em apneia nessa retenção. Porque se você volta àquele momento, você estava envelopado por uma água. E essa questão que a gente fala, eu parei de respirar. Não, você para de ventilar, de trocar o ar com o ambiente externo. Mas dentro de você há um universo de oxigenação e de respiração. O bebê, por exemplo, ele, entre aspas, respira, não ainda usando o pulmão, né, que ele só fica pronto depois do nascimento, mas há a oxigenação através de placenta, cordão umbilical. E, na verdade, quando você está numa prática dessa e você entra em apneia e está totalmente imerso na água, em algum nível, não estou dizendo que você tem uma regressão, não estou falando disso, mas inconscientemente o seu corpo reconhece aquela experiência que você viveu durante 7, 8, 9 meses, né? Então, essa volta da condição, dependendo do histórico da pessoa, pode ser assustador ou pode ser de um relaxamento, de uma conexão com o que há de mais profundo em você, no nível que é do inconsciente. Então, eu não digo nem de despertar lembranças, mas é algo que é do lugar, da experiência, que o seu corpo, biologicamente e emocionalmente, em algum nível, reconhece. Então, eu acho que a potência dessa experiência está nisso. E eu digo, quando eu falei da minha relação com o Teatro No, quando eu comecei a praticar esse trabalho da água, me veio muito claro assim, no Teatro No, você tem o ator protagonista e você tem os servidores de cena, né? E a grande ambição dos servidores de cena do Teatro No, apesar de estarem em cena, vestindo, desvestindo o protagonista, colocando os acessórios cênicos, ele faz de tudo para não ser visto. Ele é veículo para que tudo aquilo aconteça. Então, para mim, Ju, a experiência com a água, não sou eu que faço o trabalho, é a água. A minha ambição é conseguir ser um veículo para que seja mais a água a atuar do que eu, né? Porque ela é a grande mestra, né? Então, para mim, é uma aprendizagem contínua. Nesse lugar que você mesmo trouxe do dar e do receber, ao mesmo tempo que eu dou a sessão, entre aspas, eu recebo pela pessoa e pela água, né? Nesse sentido, é de fato uma dança, e uma dança extremamente potente, porque a água é veículo de vida. Então, se você está ali sendo veículo para a água, você está sendo veículo para a vida também, né? Eu acho que é um pouco nesse lugar. Sem dúvida, Paty. E assim é como eu vivo também a minha experiência agora de servir com a yoga. Né? Porque, para mim, a gente tem que estar a serviço do que é necessário no momento. Então, já servir como
professora de yoga, estou servindo como professora de yoga, já servi como atriz, já servi como diretora de teatro, posso voltar a servir nesses lugares. Uhum. E aí, no sentido do serviço, né, de você simplesmente ser mesmo o veículo. E a Guru Maia, minha mestra, ela traz uma imagem muito linda de sermos claras como um cristal, como uma água límpida, para que o que quer que seja essa força que nos atravessa, ela possa, de fato, chegar, né, no outro, no trabalho, para que o trabalho se realize plenamente. E aí, Paty, você fala sobre a água, que para mim esse é o grande lugar. A água é o meu elemento, assim, é o lugar que eu me sinto mais segura, mais abraçada, mais confortável. Mas eu me lembro que na nossa sessão, você trouxe uma coisa que para mim ficou registrada. Da maneira que a gente entra na água, que é uma maneira muito yang, que é uma maneira muito masculina, e que para mim fala sobre essa energia masculina distorcida do patriarcado, do capitalismo, né? Porque vai abrindo mais. E que estamos, nós mulheres, inclusive, cheias disso, porque entrou nas veias, né? Então, como a gente entra na água com violência, com agressividade, e aí esse espaço de abertura para uma energia feminina, falando de energia feminina e energia masculina puras, sem identificação com homem e mulher, né, de como é que a gente pode evocar e quais são os aspectos da água nesse sentido que podem nos relembrar da nossa própria água, né? E como nós somos formadas de água, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É tanta coisa. Só, né? Só isso. Ju, são tantas águas, são tantas energias da água, são tantos lugares com água e são tantas maneiras de se relacionar com elas, né? Isso que eu trouxe para você durante a nossa sessão, dessa maneira masculina de entrar na água, isso veio para mim. Eu morei 12 anos na Itália, né? E foi lá, durante esses 12 anos, eu segui essa pesquisa que se chama Dança Sensível, que não é dança no sentido coreográfico, mas é uma pesquisa que foi desenvolvida por um coreógrafo que abandonou os palcos e, junto de um casal de osteopatas, eles deram início ao que poderia ser uma tradução da osteopatia em dança, no sentido de mergulho na propriocepção, na percepção dos micromovimentos do corpo, do que existe de mais interiorizado teu, em nível também biológico, fisiológico, e a partir desse lugar de presença e escuta, você nasce para o mundo em macromovimento, em expressão, em dança. Então, essa é a grande base do meu trabalho. E uma parte do trabalho deles, como a gente pesquisava as origens da vida, as origens do movimento, uma parte era dedicada às nossas origens aquáticas, filogênese e ontogênese, né? Nascimento da vida, digamos assim, primeira célula no oceano primordial, e a ontogênese do desenvolvimento embrionário, fetal, até, enfim, né? A verticalidade e etc. E nós íamos praticar em praias desertas do sul da Itália. Eram imersões, assim, grandes silêncios durante muitas horas. E o objetivo era despertar no corpo as memórias dessas nossas origens aquáticas. Então, a gente trabalhava o tempo todo essa relação terra-água, em como eu entro na água e como eu saio da água. E foi ali que eu fiz experiência dessa abordagem, porque a gente nunca entrava ou saía da água do mar na verticalidade. Primeiro porque a gente estava experimentando esse processo da filogênese, né? Então, como se deu a saída da água, por exemplo, no sentido, como que as suas nadadeiras se transformam em pata, como é quando a tua barriga sente o peso do corpo, como é quando a tua cabeça vira pela primeira vez a esse movimento da nuca para você olhar na linha do horizonte para a busca da comida. A gente ia experimentando isso tudo no corpo, né? E também isso para sair da água, mas na volta a gente experimentava como uma tartaruga marinha que após depositar os seus ovos, ela voltava para a água. E essa experiência de você entrar e sair da água, tendo teu olho no nível da água, para mim isso foi um gatilho que mudou completamente a minha percepção. Então, claro, eu estou na praia, eu não vou rastejar para entrar na água. A gente está num lugar social, digamos assim, né? Numa praia cheia de gente. É diferente desse lugar da experiência, que era uma praia deserta. Mas ali, a minha relação com a água, ela mudou completamente nesse momento. É outra experiência quando você entra no nível dela, que é uma experiência que você pode fazer tanto no mar,
quanto num rio ou numa lagoa, claro, depende das condições da margem. Ou também numa piscina, se você quer fazer uma prática, como que você consegue entrar, mas não nesse lugar da penetração, mas você deixa a água vir. E aí você volta, de certa forma, a esse lugar embrionário de geração, de estar envelopado por aquele elemento. E essa relação com a água foi, para mim, muito, muito potente. Então hoje, ok, eu mergulho, eu estou num barco, você vai, né? Mas é totalmente diferente, você perfura a água. É muito diferente quando você permite que a água te abrace. Com essa outra sensibilidade, né? Então, eu convidaria todo mundo a um dia... Claro, você não vai fazer isso na praia de Ipanema num domingo pós-pandemia. Mas eu digo assim, pode até fazer, né? Eu adoro. Quando eu brinco com as crianças, eu faço isso mesmo com a praia lotada. Eu vou enrolando, eu brinco com meu sobrinho, enfim, com outras crianças, como a milanesa, né? Da gente ir rolando. Porque é uma experiência que eu acho que deve ser feita, sabe? Sim. É o lugar da água. água. Autorizam, né? As crianças nos autorizam, é incrível. Exatamente. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, eu acabei falando muito dessa experiência, desse lado feminino de abordar a água, inclusive como experiência física, né? Ao entrar e ao sair. E eu sinto, Paty, porque aí você abriu vários outros campos também, de esse espaço, porque falando sobre, para mim, tudo que falamos até agora é espiritualidade, né? A abordagem... a Amy está falando que eu estou num lugar muito lindo aqui, que tem um riozinho. E ela falou, Ju, vai para o riozinho agora praticar. Eu já pensei nisso, com certeza. Não tem ninguém por perto. Depois da live eu vou para lá. Mas eu fiquei pensando aqui como a espiritualidade, ela é, né? Então, a gente, no Ocidente, a gente tem essa tendência a separar, né? Então, agora é o meu momento espiritual, onde eu vou fazer a minha aula de yoga, onde eu vou meditar, onde eu vou qualquer coisa. E de que maneira isso é tecido, né? É um tecido onde estamos vivendo continuamente a espiritualidade em todas as nossas ações, ou não vivendo o que podemos conceber como espiritualidade. E aí, hoje, ao acordar, eu senti a importância desse tema mais do que nunca, porque acordei, a primeira coisa que eu fui fazer, lavar o rosto, né? E aí, depois, beber água. Então, como a gente banaliza a espiritualidade, como a gente banaliza a água, né? E como a gente pode integrar o sentido de espiritualidade em cada ação, ritualizar de fato cada movimento, cada ação. Então, esse sentido proprioceptivo é a base do meu trabalho na yoga intuitiva, porque é isso, é da pele para dentro a percepção. Então, se temos esse sentido da pele para dentro aberto continuamente, o movimento da pele para fora se torna mais consciente, né? Ele é claramente um reflexo consciente desse universo interior. E aí, essa água que se move fora e essa água que se move dentro, né, Paty? Essa constituição aquática que somos. Uma coisa que para mim é muito forte, eu falo disso também, né? Das águas de dentro e das águas de fora. Mas é mais num nível superficial para estabelecer um diálogo. Porque eu digo sempre, né? Não há dentro e fora. E essa pele, né, que não permite que as nossas águas transbordem inteiras, ela é também uma membrana porosa da nossa relação com o ambiente, né? E se a gente pensa que nós integramos o ciclo das águas, as pessoas costumam ver assim, a água está fora, né? Então você tem os grandes corpos de água, você tem a chuva, você tem a água da torneira, mas nós vivemos sendo atravessados por essas águas através do nosso processo orgânico mesmo, né? E também ingerimos essa água, suamos, choramos, gozamos essas águas, urinamos essas águas. Então nós somos atravessados por isso o tempo inteiro. E eu acho que essa percepção é que também é um gatilho de mudança, sabe, Ju? Que essa pele, ela na verdade, ela não é separação, ela é ponte. Porque ela me permite também conter esse organismo vivo que estou, mas que está em diálogo com todo esse ecossistema que não está simplesmente ao meu redor. Eu sou isso também, né? Tem um biólogo que para mim foi muito importante na minha pesquisa. Ele não é famoso, ele era contemporâneo de Ernest Haeckel. Ele se chamava Elan Jaworski. Até na internet tem pouquíssimas coisas. Fala muito de um outro Elan Jaworski que não tem a ver com ele. E ele foi muito rechaçado pela ciência, chamado de esotérico. Na verdade, não era que ele trouxesse um esoterismo, mas ele trazia uma visão
que na época era muito inovadora. Ele colocava em relação, por exemplo, os vários organismos vivos do nosso planeta e também das galáxias, dizendo não há diferença de composição química, né? Não há diferença dessas formas de vida. Mudam-se as proporções. Nós nos enxergamos como visão antropocêntrica ocidental, né, como centro de tudo. Mas ele falava, para a Terra, nós somos só parasitas que estamos sugando, né? Então, essa relação toda com o que está dentro e fora é um atravessamento, né? Como a nossa visão da morte. A pessoa só está... Enfim, aí é uma outra discussão, mas quando, entre aspas, nós morremos, entre aspas, o espírito se vai, há uma vida gigante que ainda acontece no corpo, né? Em termos de bactérias, de tudo isso. E eu estava com as minhas amigas biólogas do mundo oceano outro dia discutindo. Tem uma pesquisa recente, quer dizer, não tão recente, mas de um organismo que se chama Osirax, que é uma bactéria que ela chega a comer inteiramente todo o osso das baleias depois que se tornam carcaças no fundo do mar. Então, olha como é que é essa recuperação da vida, né? Essa matéria que nos permite ser barco navegando durante um período, mas que nós somos literalmente feitos da mesma matéria das estrelas. Os nossos órgãos são organismos marinhos complexificados. Nós todos somos filhos do mar. Todas as águas são filhas do mar também, né? Eu costumo dizer isso, cada gota de água em terra é filha do mar. De lá ela vem e para lá ela volta, né? Então é esse ciclo água-mar que permite essa vida nesse nosso planeta. E a nossa vida depende disso também. Por isso não há separação entre a nossa saúde e a saúde das águas e do oceano. Então, para mim, isso é uma relação espiritual com as águas. Se eu considero o meu estar vivo através da respiração, do spirare, respirar de novo, mas ao mesmo tempo em contato com essa energia vital que a água me traz. A gente repete muito que água é vida, né? Claro, a água é vida, é um organismo vivo. Mas eu digo também, acho que mais especificamente, é um veículo para a vida. Porque sem água, nenhuma forma de vida se desenvolve. E a gente tem a questão do oxigênio aqui também, né? Tanto que você, como eu falei, depois do nascimento, você respira através dos pulmões e o ar entra e sai. Mas nos nossos 9 meses de vida, há o oxigênio que permite, é fundamental para todo o desenvolvimento embrionário fetal, né? Então, água e espiritualidade, para mim, é totalmente... É onde eu me abasteço. Eu digo que, para mim, que o oceano é meu lugar sagrado, né? E tem essa imagem das cachalotes dormindo, que a gente costuma chamar cachalote de baleia. Não é baleia, mas pelas dimensões. Eu não sei se você já viu, é a coisa mais linda. Elas dormem na vertical e elas têm, enfim, os cetáceos, metade do cérebro está ativo e metade inativo para proteção do grupo, né? E elas dormem, às vezes, formando uma espécie de círculo embaixo d'água e que para mim parece uma coisa sonora, assim. Tipo, enquanto uma sobe para respirar, a outra está lá embaixo, depois aquela desce. Me parece uma coisa de uma harmonia quase musical. Elas subindo e descendo. Eu vejo assim, os cachalotes, para mim, na minha visualização, na minha loucura, são as colunas de um grande templo sagrado, sem chão, sem teto e sem paredes. E quando eu preciso me conectar com essa energia do divino, ou quando eu vou mergulhar em apneia, eu me imagino, eu me visualizo no centro dessa proteção de cachalotes. Isso, para mim, é muito mais... Essa visualização só, porque eu nunca vivi isso, é mais do que... Isso para mim, é a igreja, digamos assim, né? Claro, claro. A água, ela se tornou, para mim, o lugar do exercício e da relação com o mundo espiritual. Sim. E, Paty, é muito lindo você trazer isso, porque... Muitas vezes eu trago na aula que fazer yoga não é fácil, né? Muitas vezes. A gente entra em contato com dores e tal. E tem uma história muito linda de um homem que um viajante chega numa cidade, encontra um grupo de homens quebrando pedras. E ele pergunta para o primeiro homem, o que você está fazendo? E então ele responde, você não está vendo, impaciente? Eu estou quebrando pedra. E ele vai para o segundo homem e pergunta, o que você está fazendo? Ele diz, eu estou ganhando meu pão. E ele vai para um terceiro homem e ele diz, eu estou construindo um templo. Então, como a gente se aproxima do que quer que a gente faça, né? Como é a importância de irmos nesse sentido de estarmos construindo um templo. Né? Esse espaço do sagrado, de ritualizar e de honrar, de reverenciar.
E aí, nesse sentido de reverenciar o oceano, porque todas nós, quando nos aproximamos do oceano, nos reabastecemos, consciente ou inconscientemente. É fundamental que essa inconsciência vá pouco a pouco se transmutando em consciência, porque a maneira inconsciente de se aproximar do oceano se dá, primeiro, nesse sentido masculino, né, que penetra, mas se dá através da destruição. Né? Então, você trouxe essa imagem belíssima do templo, das cachalotes, dessa dança, né? Desse balé, dessa música, porque aí a gente também pode falar sobre baleias, uau, né? Enfim, aí eu gostaria até da gente um dia combinar de fazer uma outra live para falar só sobre baleias e a ressonância sonora, porque isso é uma outra parte do meu trabalho. E aí tem todo um trabalho com baleias, com o som das baleias, que é poderosíssimo, enfim. Mas você trouxe essa imagem belíssima, e aí eu gostaria de, polarizando mesmo, trazer para o lugar da destruição dos oceanos. Porque como podemos nos emocionar com essa imagem que você trouxe, e aí, ao mesmo tempo, poluir, não separar lixo, jogar lixo, o seu último post, né? Encontrando aquilo que plástico, né? Chinelo e... E ontem eu descobri que das coisas plásticas que eu mais vi na praia são embalagens para cocaína. Eu não sabia, eu vi essas ampolas na praia inteira, uma quantidade absurda. E eu falei, acho que são resíduos médicos, mas eu falei, o que é isso? Na minha ingenuidade, eu ainda falei, será que é alguma coisa tipo um Epocler que o pessoal que bebe toma depois? E aí eu joguei nas mídias, né, e alguns amigos me responderam. É uma coisa que hoje se usa ao invés do antigo saquinho. E é o que mais tem nas praias, né? Uau. Ampolas Então, para comércio de cocaína. Esse lugar de estarmos nos destruindo e destruindo, né? Que não tem realmente diferenciação entre dentro e fora. Mas eu gostaria que você trouxesse mesmo como um alerta dos seus estudos, da sua relação com a ONU, com todos esses trabalhos que você vem desenvolvendo, porque precisamos acordar, gente. E assim, é acordar agora, não tem mais tempo. Outro dia um amigo me disse assim, um amigo... que estuda sustentabilidade, num grupo ele disse, vamos fazer um churrasquinho, não sei o quê. Eu falei, churrasco vegano, né? E ele disse, não, Ju, cada um no seu tempo. Eu falei, não, querido, não tem mais cada um no seu tempo. O planeta tá morrendo, o despertador tocou, entende? Não tem mais, eu vou acordar hoje um pouquinho mais tarde. Não, o despertador tocou, tem que acordar agora. Comer carne acaba com o planeta, sim. Assim, não dá pra gente continuar nessa anestesia, pelo amor de Deus, pelo amor de Ju, Deus. Eu tô saindo essa semana, eu tinha sido selecionada, participei de um workshop internacional organizado pelo Ministério do Meio Ambiente da Alemanha e o PNUD Global, sobre, o tema era sustentabilidade do oceano numa era pós-Covid, né? Então, assim, para trazer o tema, porque eu venho desse lugar, né, artístico e de relação emocional com o mar, e de repente hoje eu me vejo trabalhando na área, vamos chamar assim, ambiental também, né? Não sendo bióloga, não sendo oceanógrafa, nada disso, sou uma metida curiosa que vai fazendo links entre várias áreas para falar de água e oceano. Eu digo que eu sou muito uma storyteller, num certo sentido também, né? A questão é grave, as pessoas falam, agora com o Covid piorou tudo. A gente está inundado de informação, não precisaria nem ter determinadas pioras a partir do Covid para você ver que a situação já estava gravíssima mesmo antes. Só que isso não está sendo olhado, né? E eu acho assim, informação tem muita. Eu acho que mesmo as pessoas, por exemplo, que deixam o lixo, eu não consigo nem chamar de resíduo, né? Que é como a gente deve chamar esses descartes, mas quando você vê aquilo na praia, tem uma energia tão de uma relação, sabe, tão mesmo colonial com o que você usa, porque alguém vai pegar aquilo. Mas assim, tem muita informação. Mesmo as pessoas mais desinformadas já ouviram dizer as coisas que, pelo menos as mais superficiais que a gente diz, como aquela evite o descartável, não use canudinho, fecha a torneira. O que eu acho que está acontecendo, que é onde eu pego o gancho do meu trabalho, é a nossa conexão, a nossa relação com a água. Que conexão a gente ainda tem com isso como um organismo vivo? Falando do mar, não é um playground aquático onde você só ir para se divertir. Então, eu falo do oceano como eu posso falar de natureza em geral, né? Eu acho que nas últimas décadas, principalmente com a grande aglomeração nas cidades, a gente vai perdendo essa relação
vamos chamar espiritual, sempre não no sentido religioso, mas dessa relação com essa energia do que é vivo, dessa abundância que não é a do dinheiro, mas a da abundância da vida ao teu redor. A gente vai perdendo essa relação. A gente vive em cemitérios, eu digo cemitérios urbanos, né? Quando você pensa nas casas que você mora, os objetos que você tem em casa, como tudo é constituído. Então, se você, ou na tua infância, não teve a possibilidade, ou depois você não aprendeu e não encontrou uma relação com o que há de vivo também fora de você, como você respeitar isso tudo, né? Então, eu digo que um dos desafios do meu trabalho hoje seria conseguir sensibilizar as pessoas para essa relação com as águas vivas. Ok? Partindo dessas águas internas que nos constituem com a saúde que nós temos, e daí você olhar, entre aspas, né, das águas de dentro para as águas de fora, mas com essa visão de que é a mesma água que circula. Porque eu fico olhando para a água do mar com aquele lixo todo. Anteontem, eu vi 2 ratos mortos à beira-mar. Né? Outro dia eu vi uma baleia também em Copacabana, mas é diferente, né? Então, assim, qual é a relação com as águas do meu corpo? Eu fico pensando assim, uma mulher gostaria de gerar um filho com as suas águas, com o seu líquido amniótico tão poluído quanto as águas que a gente polui com tudo que a gente usa, com tudo que a gente joga ali? Porque isso tá junto, cara. Só se a gente olha o ciclo do microplástico, por exemplo, o microplástico hoje ele já está no ciclo das águas, ele já está no ar. Você faz a tua comida orgânica que você pegou da tua horta, você coloca no prato, mas nesse meio tempo o ar já depositou microplástico no seu prato, né? Já tem todas as comprovações agora dos exames, existe microplástico, né? Nos exames de fezes e de intestino que estão fazendo. Isso já está comprovado cientificamente. O que não se sabe são os efeitos disso a longo prazo. Teoricamente, a gente ingere um cartão de crédito, agora eu esqueci se é por semana ou por mês, como quantidade de plástico, né? Então, isso está diretamente relacionado também com a água. Ele está no ar, a partir da fricção, né, de tudo que é sintético, dos plásticos que a gente usa, mas entra também no ciclo da água, chove microplástico, né? Então, assim, e a nossa água, se a gente pensar ainda mais em Brasil, da água potável que chega às nossas torneiras, aí você faz todo o esforço para comprar o orgânico, mas você vai cozinhar e a água está com 300 tipos de agrotóxico, né? Então, é um desafio hoje a gente manter uma saúde de floresta primitiva dentro, quando a nossa relação com o nosso meio ambiente, até mesmo através do ar, já está com esse nível de poluição, né? Então, de fato, eu acho que aqui é um trabalho longo, cada uma de nós na sua área, para tentar despertar essa relação. E quando eu falo relação com a natureza, com a abundância de uma floresta, de um oceano, isso está dentro da gente, né? Nós somos constituídos da mesma matéria. Então, assim, o Deus que habita a natureza me habita. Por isso, né? O Deus que me habita saúda o Deus que te habita também. Nós somos esse organismo vivo, nós somos árvore, nós somos oceano, nós somos tudo isso que pulsa vida, tudo isso que precisa de água e oxigênio, né? Tem só uma matéria aqui que ela vai, enfim, vai para um lugar e depois volta de outra forma, né? A água que eu bebo hoje pode ter passado pelo estômago de um dinossauro em outras eras geológicas. Está tudo conectado, é a teia da vida, não tem separação. É regenerar os sistemas hoje. A palavra sustentabilidade surgiu 50 anos atrás. Dentro desses projetos com os quais eu colaboro, né, de ONU, Unesco, ok, a gente está falando de década do oceano, de sustentabilidade, de ODS. A linguagem é uma estrutura vigente que está aí e que a gente tem que usar o que existe de bom nela. Mas a urgência de hoje, cara, ou a gente regenera ou a gente muda tudo. De um lado, eu fico muito chocada com a situação de hoje, mas do outro, eu não posso perder a esperança. Eu preciso acreditar, né? Claro. Como Galeano dizia, você dá 2 passos e a utopia dá 2 passos também, mas ela te faz caminhar. Sim. Então, eu acho que ou a gente acredita nisso, isso é acreditar na vida. Eu acredito na vida. E eu acredito nas transições, eu acredito no ser humano. Senão, o que eu faço, cara? Mas, Paty, querida, a vida cria meios, né? A gente estava falando outro dia pelo WhatsApp e aí eu te falei isso porque fico muito emocionada com a sua fala. Te agradeço, te celebro, te honro, minha irmã, por você estar aqui. Imagina, a gente é a mesma coisa. Eu não sou diferente de você.
Sim, exatamente. E essa história de que a vida cria meios, porque nessa visão ocidental antropocêntrica, a gente também se acha como o centro dessa história que a gente destruiu e que a gente vai resolver. A gente precisa resolver, né? A gente precisa no que tangencia a nossa autorresponsabilidade. Mas, sem dúvida, a vida é muito maior do que simplesmente o que nós estamos aqui realizando, né? Então, nesse sentido, para mim, há um chamado para coletividade. Sim. Essencial, porque quando falamos que sustentabilidade é um termo que nasceu há 50 anos e agora ele se torna mais urgente do que nunca, porque, enfim, né, essa história de que o despertador tocou, não é mais o momento, falando de uma visão iógica, de irmos para a montanha para meditar. Sim, exato. É de mãos dadas. Cara, E o oceano traz muito isso, até assim, o primeiro princípio da cultura oceânica da Unesco, que eu estou trabalhando, não da Unesco, da cultura oceânica em geral, mas é que eu estou muito ligado ao projeto da Unesco, que ele é global, ele não é local. O primeiro princípio existe um único oceano, né? A gente fala dos oceanos, mas na verdade é um único oceano que conecta tudo com regiões ou bacias oceânicas. E acho que esse olhar, ele vem hoje também a confirmar esse chamado que nós temos de trabalhar de forma com a cooperação, com a colaboração, né? Como os organismos, como os corais, com as algas, enfim, a gente tem que ir pela simbiose mesmo, juntar forças. Muitas vezes acontece comigo que naturalmente, pela educação que a gente vem, né? Eu penso em fazer um projeto. Aconteceu esses dias mesmo com essa questão de estar fotografando esses objetos humanos encontrados na praia. Aí com o meu grupo da Liga das Mulheres pelo Oceano, a gente tem um grupo da Liga Rio, né? Então, o que a gente faz? Vamos se unir, vamos fazer isso? De repente, não. Tem outros projetos, tem um projeto da UFRJ, tem um outro grupo, está todo mundo trabalhando com isso. Vamos ver como juntar. E é um trabalho que a gente tem que fazer daqui. Eu acho que para fechar esse tema, uma coisa que me marcou muito, quando eu morava na Itália, eu tive um período que eu fui macrobiótica bem radical. E eu frequentava esse ambiente dos macrobióticos. E eles comia lá todo dia, enfim, trabalhei com eles. E uma vez eu perguntei assim, nossa, mas por que vocês moram em Bolonha? Por que vocês têm aqui? Por que vocês não ficaram no campo fazendo o trabalho de vocês lá? Se aqui é tudo muito mais difícil. E eles falaram, não, Patrícia, é aqui que a gente precisa fazer o trabalho. É como a nossa parcela de sacrifício para tentar trazer algo para a vida urbana. Então, Ju, de fato, a gente hoje está numa emergência. Isso não tira o poder do monge que está lá no Tibete rezando. É uma energia que se move. Mas ela não basta, entendeu? Hoje a gente tem sim que arregaçar as mangas, que falar com as pessoas, que tentar mobilizar para a mudança. Porque é uma questão agora, assim, salvar o oceano é salvar a continuidade da nossa espécie no planeta. O que o Covid nos mostrou é que a natureza regenera rapidinho se a gente sai dali. Só que, se de um lado diminuir o tráfego aéreo, diminuir o tráfego oceânico por conta do Covid no momento, aí você fala que lindo, o céu está azul, a água está mais transparente. Só que não é bem assim, porque parou o controle, monitoramento, a quantidade de espécies que estão mais em risco de extinção do que antes, porque aumentou a pesca ilegal. Cara, no Equador acabaram com tubarões para vender as barbatanas para a Ásia. Então, muitas situações assim que são urgentes, não dá mais. E o oceano é a origem da vida. Ou a gente cuida disso, ou a gente não vai estar mais aqui. Se você pensa até na importância que ele ganhou dentro da COP de Madrid do ano passado, a chamada COP Azul. Não tem mais como falar em mudanças climáticas sem protagonizar o oceano. Então, para mim, trabalhar para isso, eu digo assim, eu não tive filhos, foi uma opção de vida, e eu vejo que hoje a minha maternagem, o meu grande filho é esse projeto, é trabalhar para a saúde do oceano. E quando eu falo da saúde da água, né, ou das águas, eu digo, não há separação. As águas aqui são o oceano que, para permitir a vida fora dele, ele se desloca. Entendeu? É como eu vejo as águas. Sim, que lindo, Paty, que lindo. Nossa. E aí, o que eu fico aqui pensando é como é que podemos no dia a dia, né? Eu tenho um trabalho com a yoga, com o desenvolvimento da consciência que, claro, está absolutamente integrado à medida que eu vou me tornando mais consciente de mim mesma, que eu vou me tornando mais consciente da minha própria potência de realização, de transformação, de transmutação das minhas questões internas, né? Conforme eu vou removendo os meus resíduos, conforme eu vou removendo o plástico dentro, no sentido do plástico da psique, né? Daquilo tudo que me entorpece, de tudo aquilo que me impede de entrar em contato com a pureza do meu coração.
a Gurumai tem um livro chamado Meu Senhor Ama um Coração Puro. E aí, essa é uma frase do Kabir, que é um santo poeta do século V. E ela diz, o que Kabir quer dizer com um coração puro? O coração não seria puro em essência? Né? E aí ela vai falando sobre os 6 inimigos da vida, que é luxúria, cobiça, inveja, raiva. Enfim, esses inimigos que conhecemos bem, né? Porque são nossos primos, eles vivem aqui junto. Então, é como eles vivem nesses arredores do coração e como a gente precisa purificar para então ver, vislumbrar e viver essa luz pura do coração. E o meu trabalho é todo nesse sentido, né? Para que a gente possa ir purificando esses oceanos internos. Mas pensando, né, que existe um lado de fora, pensando né, da pele para fora, mas como é que na prática você visualiza no dia a dia, como é que a gente pode ir pouco a pouco fazendo essas mudanças? Porque para mim essa mudança, obviamente, ela está associada à mudança interna. À medida que eu vou me purificando, é impossível viver num ambiente impuro, é impossível não mais separar o lixo, saber para onde ele está indo, porque não basta separar, é importante saber para onde ele vai. É importante que a gente se engaje de alguma forma nesse lugar. O Bruno, que acabou de entrar aqui, é um ser que eu reverencio muito, que tem a Pi Kombucha Tropical e fez um trabalho todo de reflorestamento, que era uma fazenda de gado do pai dele, e aí, né, mata ciliar, enfim, né, para resgatar essas nascentes. Então, o Pi Kombucha faz com a água desse lugar. Enfim, são movimentos que cada um de nós pode fazer, mas eu digo assim, no dia a dia, os pequenos movimentos, o que você visualiza que a gente pode mudar individualmente e pode espalhar, assim, estou fazendo isso, de que maneira transformar? Ju, é um tema mega amplo, né? Assim, que cada um pode fazer até a partir das suas condições de vida, de onde mora, das suas dinâmicas e de quanto a pessoa já está consciente disso, mais ou menos, e dentro de uma série de possibilidades. Eu participei, tem, sei lá, uns 2 meses de um painel organizado pelo Pacto Global e também foi feita essa pergunta para o Matheus Solano. Eu estava moderando e ele era uma das pessoas que estava falando. Ele deu uma resposta muito simples. Falou, começa assim, vai nos R's. Reduzir, reciclar, enfim. Reciclar ainda é um outro tema complexo, né? Porque nem tudo que é reciclável é reciclado. Isso depende também de onde você mora. São, se não me engano, 83 tipos de plástico. Então, inclusive, eu até convido vocês, eu vou participar de um painel terça-feira que a gente vai discutir o filme A História do Plástico. Não sei se você ouviu falar. Eu vou te passar. É o melhor documentário que eu acho que está rolando agora, que traz a verdadeira realidade dessa indústria, né? Me passa aqui, por favor. E eu vou passar. A gente vai... Eu vou divulgar no meu Instagram hoje e depois também. Tá. Mas, assim, eu acho que, no mínimo, a informação está aí. Eu acho que o trabalho que você faz, por exemplo, de conectar as pessoas consigo, com a sua respiração, com as suas águas, mesmo através da yoga intuitiva, já é uma maneira de se despertar para a saúde. Eu acho que pensar em saúde e cuidado hoje, como o meu olhar pode atravessar a minha saúde, o meu cuidado comigo e com o chamado meio ambiente, né? Com essa visão de que não há separação. E uma coisa muito fácil isso que eu estou jogando no lixo, jogando fora, que a gente sabe que não existe fora. Como seria se eu fizesse isso dentro de mim? É como eu te falei, o que eu vejo na água do mar, eu queria nas águas que vão gerar meu filho. Eu acho que trazer o oceano para dentro, sabe? Hoje, por exemplo, tem muitas campanhas no mundo inteiro que você vê no bueiro das ruas, eles colocam o oceano começa aqui. Aí tem outras pessoas falando, não, o oceano começa na minha casa. Eu digo que não, o oceano começa com o meu batimento cardíaco, com as águas do meu corpo, com o meu sangue, que quimicamente é muito parecido com a água do mar, muda a proporção dos sais. Então, assim, o oceano é o que corre nas nossas veias, claro, de certa forma, né? Então, eu acho que começar a olhar também para esse dentro, para o que corre em mim. Eu quero que corra nas veias do mundo o que corre nas minhas veias. Eu acho que essa consciência pode ajudar também a pensar. Eu te digo, eu ainda tenho muita incoerência, eu não tenho uma vida, vamos chamar assim, de perfeita, com relação a tudo que eu como, a tudo que eu consumo. Eu sou uma pessoa que
estou na transição, tenho uma vida urbana, viajo pra caramba fora de pandemia, é difícil me adaptar, ainda mais estando sempre em outros ambientes. Mas eu acho que se você só pensa, não vou ser perfeito como a pessoa ativista que vive para isso, né? Que fez disso a sua maneira de viver, e que ótimo que existem essas pessoas, mas como dentro da minha realidade eu consigo avançar, eu consigo contribuir. Porque eu acho que assim, através desses modelos de cada um, como um bom vírus, você vai contaminando, né, nesse sentido. Eu acho que é o exemplo pessoal, mas eu acho também que é o não julgamento, porque isso para mim é muito forte. Quando eu vejo, até mesmo com relação talvez à carne, à sacola, ao que for, se a gente olha a cultura dos nossos pais, dos nossos avós, das grandes empresas quando se constituíram lá atrás, essa lógica da economia linear, do descarte fácil, isso era o normal. Então, como que hoje a gente pode apoiar pessoas sem julgá-las? De certa forma, elas estão no seu tempo, mas para trazer a mudança. Porque, às vezes, dependendo da pessoa e da maneira com que a gente dialoga e da empatia que a gente tem, se você entra dizendo não, a gente sabe que o não é o primeiro gatilho para a pessoa não fazer aquilo. Claro, claro. Então, assim, como que a gente consegue ser sábio e estratégico para trazer questionamentos para aquela pessoa? E eu acho que a partir até da lógica do interesse individual. Porque você está respirando plástico, porque você está ingerindo uma série de porcarias, porque você está poluindo o oceano no qual você vai se divertir também. Então, eu acho que trazer as implicações disso para a saúde da pessoa e assim estimulá-la a começar pelas pequenas ações. Porque depois, quando você vê que você está gerando menos lixo, que você está contribuindo, cara, isso dá um relaxamento dentro. Eu agora te digo uma coisa, eu tô mal com a minha consciência porque a gente está em tempos de pandemia, eu estou circulando por outras casas agora que eu estou em viagem, então assim, eu não consigo nem ter a minha organização mais perfeita como antigamente, né? Eu estou gerando mais resíduo também nesse período. E a minha consciência fica ruim, eu não vejo a hora de conseguir encontrar as soluções. Então eu acho que as pessoas se questionando, o que eu faço está gerando mais vida? E que tipo de vida está gerando, né? Então, eu acho que esse é um início, né? Não só um início, na verdade, é o tempo todo. Eu me faço essas perguntas cotidianamente. Eu ainda estou no início do meu caminho, no início. Claro, estamos, né, Paty? Esse reconhecimento é essencial, porque como é uma estrada infinita, esse desenvolvimento da consciência ele se dá em espiral, a gente vai voltando às mesmas questões sob uma nova perspectiva. Exatamente. Então, é tudo bem, né, que a gente volte e diga, puxa vida, né? A gente não pode ficar andando em círculo, mas que a gente volte a observar. Na espiral. Na espiral, onde é que eu estou. A Nina! Fala oi com a Paty, Ni. Oi, Paty. Oi, linda! E, enfim, esse trabalho todo que a gente tem a fazer mesmo, né? Que a Ju está falando aqui. E de que maneira a gente pode... Gente, só uma coisa, eu não tô conseguindo, eu tô sem óculos, eu não tô lendo o que tá passando. Ah, tudo bem. Quando tiver alguma coisa assim importante, você fala. Finalizar. Mas, enfim, Paty, e eu sinto que tem um lugar importante agora, nesse momento, porque não sei se você conhece essa história do centésimo macaco. A centésima teoria do centésimo macaco. Não. É que se você tem um grupo de macacos vivendo numa ilha, e aí, sei lá, 1000 macacos numa ilha, e aí um grupo de macacos começa a fazer uma ação, por exemplo, sei lá, começa a esquentar uma comida. E aí, desses 90 macacos, esses 90 macacos começaram a esquentar a comida. 91, 92, 99, quando 100 macacos, quando o centésimo começa a esquentar também a comida, toda a ilha passa a esquentar a comida. Mas não só, o que é incrível é que um grupo de macacos numa outra ilha também absorve esse conhecimento. Então, isso é claro porque a gente não passa o conhecimento, a sabedoria, a inteligência, ela se dá em ondas, né? Isso é física quântica. Sim. Então, essa inteligência, ela é desdobrada, ela é transmitida quanticamente para os macacos em uma outra ilha. E a gente está exatamente nesse momento onde o despertar, ele precisa se dar até conseguirmos atingir a centésima pessoa, o centésimo macaco, para que a gente possa, então coletivamente fazemos uma mudança para um novo nível de consciência, né? Esse é um despertar mesmo planetário. Então,
todo o trabalho que a gente faz individualmente e cada pessoa com quem a gente se relaciona, que a gente pode trazer de alguma forma um foco para o desenvolvimento da consciência, está valendo para e não minimizar ou desvalorizar a menor das ações que possa parecer insignificante. Exatamente. Porque, cara, o poder disso tudo, tanto concretamente, como exemplo concreto de experiência, mas como você falou, num nível quântico, são ondas. Então, cada pequena coisa vale a pena. Não deixar de fazer porque você fala, só eu. Sim. É trabalho. Isso é um trabalho no sentido, né? Isso está movendo energias e saberes. Exatamente, exatamente. E como a gente tem a possibilidade de estar movendo esses saberes e trocando esses saberes continuamente, né, Paty? Eu recebi essa orientação de fazer essas lives aos sábados com mulheres. Todo um momento assim incrível de dar as mãos para mulheres. Não é mesmo? Estamos vivendo esse despertar coletivo feminino, mas estar de fato de mãos dadas tem sido revolucionário na minha vida. Porque eu sou uma feminista, estudei feminismo bastante, mas vivi ali a minha vida e tal. Agora, estar de mãos dadas, sabe, com as minhas irmãs e dando impulso para a realização do sonho de cada uma, para que cada uma manifeste a sua medicina, porque isso é o grande despertar, ele se dá a partir do momento que cada um traz a sua medicina para a cura, né, coletiva. E aí, como isso é um lugar importante, um movimento que nós podemos fazer de ouvirmos umas às outras, de realmente nos apropriarmos do nosso próprio poder e ouvir o poder da outra, receber o poder da outra. E hoje, quando eu estava me arrumando para te encontrar, a Jaque, querida, tá falando aqui da musicoterapia, que é o trabalho que ela faz. Lindo. Ai, gente, eu não vi ninguém que entrou aqui. Deixa eu tentar ver. Desculpa, Divas, Nonô, Projeto Escâmia, Silva, Beatriz. Tem vários amigos queridos aqui. Cris Valença. Ai, gente, muita gente. E muita gente aqui falando, agradecendo a sua fala, Paty. Muita gente. Karina, Rodrigo. Nossa, quanta gente de Norá do Chile entrou. Minha prima, Rafaela. Uau, maravilha, muita gente querida. Muito legal. Alan Dubner. O Alan, deixa eu falar isso. Ele que está também organizando essa história da terça-feira. Que eu já estou com o link para poder distribuir para as pessoas verem o filme, porque ele não está disponível no YouTube ou Netflix. Você tem que entrar através de uma outra organização. E eu vou divulgar isso hoje. Sem brincadeira, vejam. E terça-feira vai ter o nosso debate. Esse filme é muito incrível. Desculpa ter te interrompido, Ju. Falando das mulheres e das relações. E a história do plástico, o filme, né? Isso é fundamental, é essencial que a gente veja. Mas, enfim, falando sobre as mulheres, porque aí, quando eu estou me arrumando hoje, eu falei, que coisa boa eu me arrumar para encontrar uma mulher, né? Que lindo isso. E porque é uma forma da gente hackear o sistema, né? E hackear o sistema... Quando a gente vai se dando as mãos, a gente está hackeando todo um sistema que pensa no sentido de destruição, né? Então, estamos dando as mãos para construir, para hackear esse sistema e construir algo novo. E aí eu me lembro de La Belle Verte, que é um filme que eu amo, que ela é uma extraterrestre e ela vem à Terra, ninguém quer vir à Terra, e quando ela vem, e ela vai olhando, ela diz, gente, mas por que eles cobrem a Terra com isso, cimento? Tipo, ela olha um açougue e diz, por que eles exibem seus cadáveres? Né? Que lindo, eu não conheço não, me manda depois. A La Belle Verte tem no YouTube. Não vi. Incrível. Paty, olha, a gente tem agora 1 minuto e meio para terminar. Uau. Porque passou muito rápido, eu sabia que seria assim. Eu falo pra caramba e você também. Nós duas juntas, imagina. Mas olha, eu quero te agradecer profundamente por esse tempo, pela sua energia maravilhosa, por a gente estar aqui unindo as nossas forças para, de alguma forma, e aí, claro que isso não se dá só para quem assiste a live, isso se expande em ondas mesmo. Quanticamente, a gente está tocando outros corações que estão vibrando nessa frequência e elevando a frequência do planeta. Então, te agradeço muitíssimo com todo o meu coração. Estou super feliz. Que bom, Paty. E aí, na terça-feira, eu vou estar com você para presenciar essa live.
e manda pra gente assistir, porque precisamos estudar também, né? Não, vou divulgar hoje no meu Insta e no pessoal e no da Aquamater, e aí depois vocês vão ver como acessar o link para ver o filme esse fim de semana e tudo, que ele vai ficar disponível, e a discussão é que vai ser na terça-feira, mas vocês podem assistir o filme e assim já se nutrir para poder, se quiser, participar na terça-feira também. Perfeito, querida. Muito obrigada. Ai, vamos cuidar dessas águas, cara. Em todas as religiões, a água traz a ideia da purificação. E aí, olha o que a gente está... Eu acho que isso já é também um... O que eu tô purificando ou contaminando essas águas? O que eu posso fazer, né? Para manter na materialidade o que ela representa simbolicamente em termos do religare também, né? Exato. Sendo esse veículo que é. Então, cada um fazendo a sua parte. Purificando. Gratidão, querida. Bom fim de semana para todo mundo. Para você também. Beijo.